Como vocês viram, o negócio é mais embaixo do que a gente imaginava, né? Então vamos ficar atentos. Eu vou pedir para a Alessandra fazer sua fala. Obrigada, Alessandra, por ter vindo. Bom, então, boa tarde a todas as pessoas. O Peter já fez a pergunta inicial de quem somos, né? Eu fico bastante feliz de estar no meio de profissionais do SUAS, do SUS, do Sistema de Justiça, da Educação. Alguém? Direitos Humanos. Vocês estão ouvindo? Não, não é minha voz, é meu coração, assim, tá tudo. Então, vou pedir desculpa para vocês. Vou pedir desculpa para vocês os 5 primeiros minutos de tolerância, tá bom? Bom, eu quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer a confiança do movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes, que é um movimento que eu componho desde o início desse ano. Esse movimento surgiu no final do ano passado, né, Daisy? Se eu não estou enganada, eu acho que a primeira reunião desse grupo de pessoas que decidiu se juntar em função da proposição, né, desse projeto de lei do Senado 394 de 2017, foi em novembro, e foi um grupo de pessoas que se juntou preocupadíssimos com essa proposição e com tudo que está proposto no Estatuto da Adoção e, enfim, com essas questões todas que no bojo que a gente vai talvez detalhar um pouco mais. Então é um grupo que se reúne mensalmente. Estou fazendo alguma coisa errada? Eu tenho que ficar parada? Sua caixa. Não, o coração está batendo, só não vou respirar. E não, eu fico preocupada, assim, certo? A pessoa já não tem muita... Bem, e esse grupo, então, o Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes é um grupo formado por profissionais, por instituições, por pesquisadores, por militantes da área de criança e adolescente, preocupadíssimos com essa proposição do projeto de lei 394 de 2017, Estatuto da Adoção, e com outros projetos e propostas legislativas que a gente vai identificando que são proposituras de implosão do Estatuto, né, Daisy? A Daisy usa bastante esse termo e acho bastante oportuno, de implosão do ECA por dentro, né? E a gente vem discutindo, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em maio desse ano. Foi um momento bastante importante, promovido pelo mandato da deputada estadual Beth Sarrão. A gente teve uma outra audiência pública em Minas Gerais, e é um projeto de lei que a gente tem notícias que até o final do ano é possível que não tenha uma tramitação mais célere, como querem os proponentes, mas que a gente está num contexto de exceção no país, né? Essa é a minha perspectiva. E que a gente tem que dormir com um olho no peixe ou no gato, e dormir com o olhinho acordado e dormir um soninho bem, porque as coisas andam a passos muito, muito largos, não é? Bem, eu trouxe uma fala para tentar situar um pouco. Eu sou uma trabalhadora do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Trabalhei aqui na capital por muitos anos, no órgão gestor municipal, e de outubro do ano passado para cá venho trabalhando de forma
mas continuada com educação permanente de trabalhadores do SUAS. Então é desse lugar que tenho a contribuir. Eu já vou me desculpar com quem é do SUAS e de estar, talvez, por vezes chovendo no molhado e falando para os pares, mas acho que a gente tem um público bastante diversificado, a gente tem trabalhadores de outras políticas públicas, então acho que é importante a gente falar desse lugar também. Eu que mudo, é? Eu que mudo. Precisa de curso. Acho que tem que ligar lá no talvez. Bom, eu quero iniciar dizendo, né, um início um tanto longo, que todo texto tem um pretexto e está dentro de um contexto, e que a minha fala, acho que como a de todas as pessoas que aqui estão, acho que o Peter já falou bastante disso, não são falas desavisadas, né, são falas que têm lado, né? Então acho que mesmo que a gente não entenda ou não perceba, mas as nossas falas sempre são comprometidas, né, com uma perspectiva política, e política aqui tomado como atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, tanto com seu voto ou com sua militância. Então, é desse lugar que eu vou falar, e a ideia é que a gente fale um pouco menos, porque a ideia é que a gente circule a palavra e possa debater bastante. Bom, então aí acho que a ideia é a gente fazer uma breve leitura de cenário e para contextualizar o atual momento, porque entendemos que a proposição deste projeto de lei, de tantos outros que tramitam aí nas casas legislativas, elas não estão separadas de um contexto e de um cenário político que a gente experimenta, né? É um cenário de retrocessos, né? Um cenário de perda de direitos sociais e trabalhistas, para citar alguns. E é importante a gente situar que esses projetos de lei e esse contexto bastante difícil que a gente vive na atualidade, ele diz de uma crise, né, de uma crise econômica, social, política e ética, né, e está dentro de um projeto político do pós-golpe, né. Eu acho que a gente não pode deixar de dizer isso nesse fórum, e digo isso correndo risco de ser, para algumas pessoas, uma fala um tanto impopular, mas corro esse risco, né? E com muita tranquilidade, porque acho que numa sociedade democrática a gente pode sustentar o debate e a divergência de opiniões. Agora, a gente percebe essa ofensiva ultraneoliberal, né, do projeto do pós-golpe, e essa, estou chamando aí ofensiva ultraneoliberal, esse desmonte do papel social do Estado, que a gente vai vendo em várias gestões municipais, e mais para frente a gente vai ver que a gente tem o orçamento de 2017, que não foi executado, né, pelo governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A gente está falando aí da perda de direitos sociais pela PEC do fim do mundo, né, pela Emenda Constitucional 95, que congela os gastos com saúde, educação, assistência social e segurança pública. A gente está falando da lei de terceirização e da reforma trabalhista, que impactam diretamente as famílias e os usuários que atendemos cotidianamente nos nossos serviços, né?
Bom, e aí a assistência social, aí de novo pedindo desculpas, né? A assistência social lida com essas situações, né? Com situações de isolamento, de violência, de conflitos, de confinamento, de abandono, de apartação, de preconceito, de discriminação. Essas são as famílias e os indivíduos que a assistência social, através dos seus diversos serviços, atende cotidianamente, né? Então, a assistência social, do ponto de vista dos avanços da política, né? A Lei Orgânica de Assistência Social é de 1993, fazendo um breve recordar e viver, porque eu era uma menina, né, em 1993, aí muitos daqui acho que sim, mas a Lei Orgânica de Assistência Social demorou anos para ser regulamentada. Depois da Constituição Federal de 88, né, houve um primeiro texto da Lei Orgânica de Assistência que foi vetado integralmente pelo então presidente Fernando Collor, porque entendia que a assistência social era um gasto e não um investimento, né? Enquanto política de desenvolvimento humano, a assistência social propõe aí, como uma de suas funções ímpares, né? A gente tem 3 funções da assistência social, isso está no texto da Política Nacional de Assistência Social, que é defesa, proteção e vigilância socioassistencial. E aí o sentido de proteção, que aí é uma definição que está lá num texto que é bastante introdutório, da professora Aldaísa, acho que é um texto de 2009, se eu não estou enganada, que se chama Modelo Brasileiro de Proteção Social Não Contributiva, Concepções Fundantes, que ela vai falar do sentido de proteção, e o sentido de proteção no aspecto de tomar defesa de algo, de impedir sua destruição, de impedir sua alteração, e a ideia é que a proteção é no sentido da proteção à vida. Então, por isso é mais preservacionista do que qualquer outra coisa. E foi pensando, a partir desta lógica de proteção, que a gente pensa nas seguranças sociais que devem constar, né, que constam aí do arcabouço da assistência social. Enquanto seguranças sociais, nós temos a segurança social de convívio, de convívio, acolhida e de renda, né? E aí a gente vai tentar fazer um paralelo um pouco do conceito de família que está na Política Nacional de Assistência Social, que é de 2004, e no próprio Plano Nacional de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que é de 2006, para a gente demonstrar como que os dois conceitos de família estão completamente, colidem completamente com o conceito de família do projeto de lei do Estatuto da Adoção, né? A gente vai ter aí na Política Nacional de Assistência a família entendida como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida. Acho que esse é um texto bastante caro a nós, trabalhadores, porque a família que está posta para os SUAS não é a família que está projetada no projeto 394, né? Essa correta percepção é condizente com a tradução da família na condição de sujeito de direitos, conforme estabelece todas as normativas que antecedem aí. E no próprio Plano Nacional de Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o conceito de família é pensado como um grupo de pessoas que são unidas por laços de consanguinidade, de aliança, de afinidade, e esses laços são constituídos por representações, práticas e relações. E essas relações implicam obrigações mútuas, não é?
Tem um pequeno texto de um caderno de orientações técnicas do Centro de Referência de Assistência Social, do CREAS, que vai tomar a família não nessa perspectiva idealizada que muitos de nós inadvertidamente adotamos, né? E aí vai lá essa é uma definição da professora Potiara Pereira, de uma universidade do norte do país, e ela vai dizer que a família, né, ou a proteção social no âmbito do SUAS não deve ser de pressionar as pessoas para que assumam responsabilidades além de suas forças e de sua alçada, mas oferecer-lhe alternativas realistas. O Estado tem que se tornar partícipe, notadamente naquilo que só ele tem como prerrogativa ou monopólio, a garantia de direitos. Então, quando a gente diz disso, a gente fala que a gente vira e mexe e discute, mas como que a gente faz esse negócio de fortalecer função protetiva de família, né? E um dos modos de fortalecer função protetiva é afiançando as políticas públicas que, de fato, a gente toma, né, o conjunto de famílias como famílias que têm seus direitos violados e que concretizam, materializam, não é, o aspecto da desigualdade que é crescente no nosso país, né? A professora Marilena Chauí vai dizer que a nossa sociedade, ela foi forjada, né? Ela não foi constituída, né? Ela foi forjada a partir de privilégios e de carências e não sob a ótica de direitos. Essa leitura da professora Marilena Chauí está numa obra que é da professora Abigail Torres, que Abigail é uma estudiosa, né, da política de assistência, e que tem um livro que vai falar sobre a segurança social de convívio. E ela faz nesse livro essa leitura e ela vai resgatar essa base sociológica, né, da estrutura da nossa sociedade para justificar, por exemplo, por que convívio é uma preocupação do poder público, né? Por que o poder público se preocupa em afiançar convívio enquanto mecanismo, enquanto metodologia para se chegar ao fortalecimento de vínculos, né? E por que isso é uma preocupação pública? É uma preocupação pública porque atinge um coletivo, né? Atinge grande parte das famílias brasileiras e que a perspectiva da assistência social de fugir da lógica mercadológica, né? Eu acho que entendo, né, que quando a assistência social é tomada como uma política pública de direitos, ela desmercadoriza a proteção social, né? Esse é o sentido. Então, quando a gente vai pensar aí que os ataques à assistência social e aos SUAS e às políticas públicas sociais e as políticas públicas de direito de um modo mais geral, quando a gente pensa nos ataques, a gente está, infelizmente, a gente está submetido à impossibilidade, né, de enfrentar a permanência e a manutenção de uma sociedade onde ainda permanecem em relação escravocratas. E aí estou citando o professor Gessé Souza, né, ele fala muito disso A Elite do Atraso, mas ele começa a falar isso no livro A Ralé Brasileira, e que estou entendendo que é uma leitura importante para nós, no contemporâneo, né, nós que trabalhamos com crianças, adolescentes, em famílias e indivíduos que têm seus direitos violados, para a gente entender, fazer uma análise de contexto, uma análise de cenário de quem são essas pessoas que concretizam a expressão da desigualdade da nossa sociedade, né? São essas pessoas aqui, e a possibilidade da gente enfrentar essas relações escravocratas que tornam essas pessoas em subcidadãos
que mantém essas pessoas na condição do que ele vai chamar de ralé brasileira é a impossibilidade de trabalhar com isso, com que a gente se depara quando a gente tem, por exemplo, a informação que o órgão federal não gastou o que estava previsto para o ano passado, né, no Sistema Único de Assistência Social. A gente está falando que o orçamento da assistência social em 13 anos, e aí eu peguei uma série de 2003 a 2016, e 2016 porque foi exatamente o ano do golpe, né? A gente tem, em 2003, 11 bilhões de orçamento, ano de 2013, 10 anos depois, 62 bilhões, em 2016, 79 bilhões, a gente tem aí uma projeção de 700% da receita no Brasil, que é insuficiente, né? Não é que esses valores atendiam às necessidades, não, isso, à época ainda era insuficiente, né? A gente tem uma nota técnica do IPEA, que é uma nota técnica que foi um pouquinho antes, infelizmente, da regulamentação da PEC do fim do mundo, que vai falar aí do novo regime fiscal e das implicações para a política de assistência, e esse documento vai dizer que o impacto na política de assistência social em 20 anos é da ordem de 46%, isso é muito grave, né? E que isso representa a perda da possibilidade de ampliação e da própria manutenção do sistema, para falar só em relação, por exemplo, ao benefício de prestação continuada, né? Eu acho que isso eu posso passar, porque o Peter falou bastante disso, né? Desse breve histórico aí da atenção às crianças e adolescentes e desse movimento, né, que foi desencadeado pelo próprio movimento nacional de meninos e meninas em situação de rua, e aí as deliberações que foram se sucedendo, que culminaram aí com a resolução CONANDA das orientações técnicas para os educadores sociais de rua. Acho que, não quero chover no molhado, mas acho que isso talvez seja de conhecimento de parte de vocês. Sim? Não? Sim? Assim. Enfim, esse é um documento que está disponível. Acho que é um documento, quando a gente fez uma reunião para pensar como é que organizaríamos nossa conversa aqui, a gente falava, né, Peter, assim, de a gente pensar no pior cenário, que é uma catástrofe, se esse estatuto for aprovado, que queremos entender que não, né? Mas a gente tem documentos que são documentos que normatizam práticas e que a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né? Porque são documentos fundamentais para manterem a nossa capacidade de resistência e de luta, mas essencialmente a gente resiste, a gente luta. No SUAS, a gente tem pensado bastante nisso, né? A gente resiste e luta fazendo com que a participação social dos usuários aconteça. A gente precisa radicalizar essa ideia de que a gente afiança a proteção social quando a gente entende que aquelas famílias e aqueles indivíduos com quem a gente trabalha são sujeitos de direitos e a participação deles é fundamental, inclusive para entender contexto, para entender campo de luta, para entender como é que a gente luta por direito. Porque a gente precisa lutar por direito. Direito ninguém, não é assim, essa festa do caqui, né? Infelizmente, né? A nossa sociedade, ela é forjada na luta por direitos, né? Então, eu acho que enquanto trabalhadores, né, e entendo que a gente não pode se furtar desse lugar, eu acho que estrategicamente, enquanto trabalhadores do SUAS, enquanto trabalhadores de outros sistemas, de outras políticas públicas sociais, a gente precisa tomar
algo que a gente tem chamado aí de uma aliança com os usuários, sabe? E aliança com os usuários para defender os direitos. Nós, enquanto trabalhadores, né, porque nós somos classe trabalhadora, né? Que pedaço que não entendemos, né? Enquanto trabalhadores, nos unirmos e nos aliarmos aos usuários para a defesa de direitos, para afiançarmos proteção social a partir desta lógica, né? Então, esses documentos estão aí recente, fresquinho, né? Um pouquinho mais de um ano, as diretrizes políticas e metodológicas para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, no âmbito da política de assistência. Aí tem a definição de crianças e adolescentes em situação de rua que o Peter já nos brindou. E, gente, isso, se alguém tiver interesse, está disponível, viu? E aí, só citei na metodologia de atendimento, que está lá no Orientações Técnicas para Educadores Sociais de Rua, alguns princípios, né? Princípios metodológicos. Observações qualificadas, aproximação progressiva e respeitosa, construção de laços de confiança, ações dos educadores sociais de rua, e aí tem um detalhamento disso, as ações com as crianças, ações com as famílias, né? Lá no Orientações estão previstas ações com as famílias, e então não é assim, o recolhe, não reclamou, 15 dias, e não só 15 dias a pretexto da celeridade, né, do prazo, mas assim, acho que a Deise vai conversar um pouco com a gente, que a gente cotizou um pouco como que faríamos o jogral, e essa coisa no próprio projeto de lei estarem previstas atribuições ou um ou outro, né, ou aos serviços de acolhimento, ou à equipe judiciária, ou aos grupos de apoio à adoção, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem ações previstas com as famílias, ações no território, ações com a rede de proteção e outras ferramentas metodológicas. Estou acabando. Bom, aí falando sobre os dados sobre crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de São Paulo, que é uma temeridade, né? Ontem foi dia 23 e ontem foi o dia da campanha nacional, né? Para que pressionemos o executivo, porque é quem executa, não é? A termos dados sobre crianças e adolescentes em situação de rua no país, que a gente não tem, né? A gente não tem, por exemplo, uma legislação como temos para pessoas em situação de rua adulta, que a gente tem, por exemplo, no Executivo Municipal, a obrigação de, até o segundo ano do mandato do novo legislador, haver o censo atualizado. Então, isso acontece de 3 em 3 anos, né? Vamos dizer assim, o último na cidade de São Paulo para pessoas em situação de rua adultas foi 2015. A gente pesquisando, não consegui achar nada mais antigo que isso, mas, aliás, Max, se Fundação Travessia tiver algo mais anterior a isso, mas oficialmente a gente não tem nada anterior a 97. E em 97 o próprio órgão gestor municipal fez uma contagem, mas que não dá nem para comparar com o censo de 2007, que foi o último censo de crianças e adolescentes em situação de rua, foi feito pela FIP, à ocasião eu fui supervisora de campo, e contávamos há 11 anos atrás com 1.842 crianças e adolescentes em situação de rua, mas esse dado não dá para comparar com o de 1997, que encontrou 1.465 crianças e adolescentes em situação de rua, porque a referência metodológica, a metodologia utilizada foi muito diferente, né? No censo de 2007, 41,2% dessa população foi encontrada na área de abrangência da Prefeitura Regional da Sé, né?
No último censo de pessoas adultas em situação de rua foram encontradas 87 crianças em situação de rua. De novo, foi o censo de adultos que encontrou algumas crianças e encontrou algumas crianças que estavam com suas famílias em serviço de acolhimento institucional. Essas não estão aqui, as 87 que estão aqui foram encontradas na rua. E atualmente a gente não sabe quantas crianças e adolescentes em situação de rua nós temos, né? É criança e adolescente? Não é importante. Desculpa, eu falei já. Então. É campo de luta esse, né? Bom, e aí, por que a gente fala de algumas pouquíssimas inconsistências? Eu estava dizendo que cada vez que eu leio o projeto de lei 394, cai uma ficha, né? Estava falando para os colegas, nossa, é isso mesmo. E lá na justificativa é um texto de umas 37 páginas. Eu sugiro que vocês façam uma leitura com mais vagar nisso. Lá está dizendo que o presente projeto é resultado de um amplo estudo e debate de grandes especialistas no tema, né? Aquilo que o Peter já nos falou, né? Os especialistas no tema, então, é que tem essa brilhante ideia de fazer uma proposição que resolve algo que é tão complexo de forma, não é? Essa terminologia é bonita, Peter, vou adotar, déficit democrático. É bonito isso, né? Para falar que não foi discutido com ninguém, né? É a legenda. É uma proposta de alteração legal que prioriza as famílias adotantes e não o interesse superior da criança e do adolescente. Parte de uma concepção de que a adoção é política pública aos pobres, em detrimento a todas as normativas e concepções no âmbito do sistema de garantia de direitos e dos próprios direitos socioassistenciais. Estou priorizando aí os direitos socioassistenciais porque na Conferência Nacional de Assistência Social de 2007 foi aprovado o decálogo, os 10 direitos socioassistenciais de toda cidadã e todo cidadão que utiliza o Sistema Único de Assistência Social, e ele é um importante instrumento para nós trabalhadores. Então isso toma, né, os direitos socioassistenciais estão alijados disso, né? E o dever estatal de oferecer as políticas públicas que oferecem condição às famílias para cuidar e proteger dos seus membros, isso está retirado do projeto de lei. E a concepção de aspas, essas aspas são minhas porque ela está na justificativa do projeto de lei, que é o Instituto Milenar da Adoção em sobreposição ao que nomeia como culto ao biologismo. Culto ao biologismo está dizendo que privilegiar a família nuclear ou extensa é um culto ao biologismo, que tem uma pergunta, inclusive, não estou lembrada, posso ver no debate para mostrar para vocês, mas assim, quem foi que disse que a família nuclear ou extensa tem prioridade em relação às outras, né? A concepção de que, aspas, quem deseja a guarda de quem está institucionalizado é que deve procurar a justiça, manifestando interesse de obter a sua guarda, quer dizer, é uma visão que criminaliza, né, as famílias e as famílias que, porque a gente está discutindo concepção, que concepção que a gente tem de família, e dessas famílias que são muitas vezes expressão da desigualdade, né? Essas famílias que são subcidadãs, é dessas famílias que a gente está falando também, né? Por que elas não vão reclamar? Quem tem um filho acolhido, né, em medida de proteção, é que vai procurar, né? Quem falou que tem que ser a justiça ou o serviço de acolhimento que vai atrás? Então, quer dizer, sabe quando a gente chega assim, sem mais perguntas? Então, sem mais perguntas. Então, por que somos pela rejeição? Estou acabando, esse é ótimo. Porque colide com concepções e normativas legais que tomam indivíduos e famílias como sujeitos de direitos,
porque penaliza, culpabiliza e revitimiza a família de origem pelas violações de direitos e vulnerabilidades e ou riscos pessoais e sociais a que estão submetidos, porque desconsidera o brutal contexto de produção de desigualdade da nossa sociedade, toma questões tão complexas como passíveis de soluções céleres, rápidas, ágeis, tomando adoção como política pública. E aí tem as nossas informações, né, do movimento, né, tem o nosso Facebook, né, nesse endereço aí. Tem uma consulta pública no site do Senado. Queria só dizer algumas coisas, que assim, a consulta pública está lá. Até hoje de manhã nós estávamos com 400 e pouco contra 300 e pouco. 400 e pouco. Você, então precisa entender a pergunta, né? Você é favorável a essa proposição? Quem não é favorável à proposição do projeto de lei é não. Porque a gente... É para você confundir, é isso? Isso. É igual o desarmamento quando A gente, isso, igual ao desarmamento. Então, assim, a gente precisa entender a pergunta, porque senão a gente é induzido ao erro, né? Então, eu estava conversando com uma colega e falou assim, eu disparei para todos os CREAs da cidade. E aí, no outro dia, a gente começou a ver o que o SIM estava aumentando. Eu falei, nossa, será que o pessoal está desavisado ou será que, de fato, eles acham que é preciso ter um Estatuto da Adoção deslocado do ECA e são favoráveis ao Estatuto da Adoção? E a gente ficou com aquela cara do WhatsApp assim, né? Então a consulta pública está lá, né? A gente faz um cadastro muito rapidinho e vota. Tem a nota aí do movimento, que a nota está aqui, e tem o e-mail do movimento, que é esse aqui. Eu quero pedir desculpa porque me alonguei mais do que podia e estou com vontade que a gente possa debater. Muito obrigada, viu? Obrigada, Alessandra. Muito bom.